Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um grande potencial de valorização que o banco possui nestes preços. Só para vocês terem ideia, pessoal, para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou revelar um estudo aqui inédito, jamais visto no mercado financeiro sobre Banco do Brasil, que ele poderia te dar um retorno superior a mais de 2.000% no próximo ciclo de alta da bolsa. Isso mesmo que você ouviu. Então, se você já quer saber, já fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai aí ter essa informação valiosa que ninguém jamais nunca contou aí para vocês sobre Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil, vocês já devem estar carecas de saber aqui no canal, mas como sempre entra pessoas novas, né? Ele representa 46,42% da carteira total. E só dando uma atualizada aqui para vocês da carteira, né? Vocês estão vendo uma modificação bem grande, foi porque hoje eu comprei mais ações do Itaú e atingi 1.049 ações aqui da empresa, com os dividendos da BR Partners, que eu acabei aumentando minha posição, e também com aportes aqui que eu acabei realizando do bolso. Eu atingi 1.049 ações do Banco Itaú, e hoje ele representa quase 20% da carteira. Pretendo fazer, com as minhas metas, o Itaú representar uns 35 a 34% da carteira, ficando páreo com o Banco do Brasil. Mas pretendo ter uma posição sempre mais elevada no Banco do Brasil por conta de assimetrias de preços, tá? E também nesse vídeo vamos falar sobre o Itaú e esse mega dividendo que ele pretende anunciar para fevereiro deste ano. Mas indo para o principal foco aqui do vídeo, que é o Banco do Brasil, pessoal, a gente precisa entender como funciona o Banco do Brasil, tá? Até porque quando a gente pega aqui, ó, o gráfico de lucro líquido do banco, a gente percebe uma oscilação bastante interessante, né? Perceba que em alguns períodos o Banco do Brasil tem uma alta expressiva no seu resultado e depois ele declina. Por que que isso aqui acontece? Isso aqui acaba assustando os investidores. E pessoal, isso aqui é totalmente natural. Faz parte do perfil do Banco do Brasil, que tem um caráter mais cíclico, porque grande parte da carteira de crédito do Banco do Brasil está ligada no agronegócio. Então vão ter momentos bons e também momentos ruins, tá? Os bons, o banco consegue crescer o seu lucro a uma taxa nunca vista. Olha o salto no lucro que ele teve aqui, ó, de 2020 para 2023. O lucro do Banco do Brasil saltou de 13 bilhões para aproximadamente, pessoal, 37 bilhões em 2024. Então o crescimento do lucro líquido no Banco do Brasil foi monstruoso. Por quê? Porque ele é um banco cíclico, tá? Quando ele tem esses momentos de alta no resultado, tecnicamente ele tende a gerar muito valor. Então, se eu pego aqui, ó, 37 dividido aqui, ó, por 13, tivemos um crescimento, pessoal, de 84% no lucro, de 184% no lucro em apenas ali, tá? 4 anos no tempo. Exatamente isso, ó. Se o lucro saltou para 37 e veio ali de 13, tivemos esse crescimento monstruoso de 184% no lucro. Quer dizer que em apenas ali 4 anos, o Banco do Brasil, ele deu ali aproximadamente de crescimento no lucro, 145% de crescimento, ele deu 9,3... Aqui coloquei em 10 anos, né? Vamos tirar aqui esse cálculo, colocar em apenas 4 anos. Ele deu 25,11% ao ano em apenas 4 anos. Isso mesmo que vocês viram. Por quê? Justamente por conta desse caráter mais cíclico, né, do Banco do Brasil. E assim que os mercados de baixa acabam acontecendo, o banco fica ali muito de lado. A perspectiva para este ano, para vocês terem uma ideia, é do lucro ser de apenas 18 a 21 bilhões. Portanto, isso aqui tende a ser muito pontual, porque o banco está enfrentando um baque de inadimplência por conta do agro, que tem contaminado
as outras partes da carteira de crédito. Quando o banco voltar a equilibrar essa inadimplência, e já temos perspectivas de melhora já para 2026, tá? Com o equilíbrio da inadimplência, o banco pode voltar a ter um lucro de 28 a 30 bilhões com tranquilidade, fazendo com que o Banco do Brasil volte àquele patamar de rentabilidade melhor, que ele costuma ter na sua perpetuidade, né? O Banco do Brasil costuma ter um ROI, na média aqui, ó, de 15 a 16%. O ROI mais baixo do banco fica em 14, que já é ok, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 30 bi de lucro, supondo uma recuperação do resultado do Banco do Brasil, e dividir aqui por um patrimônio líquido na faixa de 186 bilhões, temos um ROI de 16%. Então o banco já pode voltar sim a ter um ROI mais consistente quando a recuperação do lucro acontecer. Ele já pode voltar a pagar um payout maior, já ter um reajuste no dividendo, voltando a pagar ali, ó, nas cotações atuais para quem está comprando o Banco do Brasil agora a R$21, pode ter um dividendo 22, né? Não tá 21. Pode ter um dividendo de 9,5% ao ano. Então perceba que para você que está comprando o Banco do Brasil agora, vai precisar ser um pouco paciente, porque ele está passando algo pontual aí, né? Com o agronegócio, que já tem uma perspectiva de recuperação já para os próximos anos. E quando essa recuperação acontecer, que com certeza vai, na história do Banco do Brasil mostra que ele passa por esses momentos difíceis e depois recupera, você pode se aproveitar de preços baixos, já que hoje o banco está cotado por 0,68 de PVP, tá? Um PVP muito baixo, preço de crise para Banco do Brasil. Na média histórica, ele é cotado por uma vez. Então você já vê que no próprio curto prazo, você já tem um desconto aproximado aqui, pessoal, colocando aqui, né? Já tem um desconto de um potencial de alta de 47% nas cotações. E hoje você tem aí um PL, claro, o PL em ações cíclicas, quanto menor, pior, né? Porque geralmente o Banco do Brasil é cíclico, então você gosta de comprar quando o PL está alto. Hoje temos um PL projetivo na faixa de 7 vezes. Então mostra que o Banco do Brasil está em fundo de ciclos e é um dos melhores momentos para comprar Banco do Brasil. Você está se aproveitando de uma fragilidade pontual relativa ao agronegócio, que é reversível, tá? E aparentemente o banco já está movendo aí, arrumando a casa para que isso aconteça. Não é à toa que o banco cita a resolução, né? 4966, que foi um dos impactos grandes para o Banco do Brasil, que fez ele ter uma provisão muito alta, principalmente para bancos estatais, e a MP 1314, que já vai aí equilibrar a inadimplência do Banco do Brasil, tá? Então já podemos ver resultados melhores a partir do quarto trimestre, não tão melhores, mas um pouco, pelo menos ali, o lucro voltando para 4,5 bilhões, e já para o próximo ano, né? O lucro voltando ali na casa dos 6 a 7 bilhões por trimestre, que eu acredito que sim, é totalmente possível quando a recuperação do Banco do Brasil acontecer. Ele está sofrendo com inadimplência, tá, pessoal? Então não considerem ali como fator principal agora para Banco do Brasil. E trabalhem sim nessa tese de recuperação. Hoje, se eu colocar o preço justo do Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil está barato. Mesmo numa perspectiva pessimista para este ano, nós temos um preço justo na faixa de R$46, que dividido pelo preço atual de 22, temos um potencial de alta de 112% para Banco do Brasil. Quer ver se essa recuperação no lucro aconteceu? O banco estaria ainda mais barato e tendo um retorno embutido no preço da ação muito alto. Porque pense bem, se o banco crescer a uma taxa, ó, 1 menos payout, ele crescer ali, né, pessoal, aproximadamente com ROI de 15% na perpetuidade nos próximos 20 anos, podemos ter uma taxa de crescimento provável no lucro de 10,5% ao ano. Se você somar isso com o dividendo médio do Banco do Brasil, que tende a ficar de 8,5%, e somar com uma taxa de reaplicação, ou seja, você coloca aqui, ó, 0,015, né? E você coloca essa taxa de dividendos mais uma taxa de reaplicação, que você vai reaplicar o dividendo mais valorização na ação. Então você teria um potencial de alta de basicamente ali 22% ao ano na rentabilidade. Você tem um potencial de rentabilidade composto de 22% ao ano com o Banco do Brasil, tá? Isso aqui é uma rentabilidade muito boa. Então, pessoal, de fato aí, o banco aparentemente hoje é um dos bancos mais baratos que temos aqui na bolsa, porque ali é tanto uma tese de boa rentabilidade em longo prazo, bom repasse de dividendos, e por o banco estar passando por algo muito pontual, ele já tem sim perspectivas de recuperação. E por fim agora, para você que já está engateando comigo no final desse vídeo, vai aqui o estudo magnífico sobre Banco do Brasil. Geralmente quando ele passa por esses cenários de estresse, tá? O banco já está barato, já faz bastante tempo. A gente percebe que quando ele passa por esses cenários, ele precede uma alta bem expressiva. Olha o que aconteceu. O Banco do Brasil estava precificado pelo mesmo múltiplo atualmente, tá?
e ele teve uma alta de 1.500%. Quer dizer que de 2004 a 2008 você conseguiu mais de 2.000% de retorno somado com os dividendos. Perceba que conseguir pegar bancos baratos é muito bom, principalmente o Banco do Brasil, né, que fica alguns períodos bem amassado. Olha o que aconteceu em 2016, o banco subiu 300%, tá? Greve dos caminhoneiros, outro momento bom para Banco do Brasil, subiu aqui, ó, mais de 100% na cotação. Quando você pega o banco em crise, isso aqui tende a ser muito benéfico para o investidor, porque ele consegue amplificar muito a sua rentabilidade. Um banco bom, barato, que você sabe que é resiliente e que está num preço de pechincha, tá? Então, é outra coisa quando a gente se trata de Banco do Brasil. E olha só o PVP do banco, está nas mesmas aqui, né, do PVP de 2016, do PVP de 2004 e sempre depois desse PVP muito baixo, bastou o banco melhorar um pouco o resultado, basicamente ele subiu mais de 100, 200 até 400% em mercados de extrema valorização. Por isso que eu acho hoje sim o Banco do Brasil a maior oportunidade do setor bancário, para quem visa rentabilidade, mas claro que você vai precisar sim, tá? Ter um psicológico mais arrojado, porque a oscilação do Banco do Brasil tende a ser bem brusca, tanto para baixo como para cima, tá? Por ele ser um banco mais cíclico, alguns momentos ele vai se valorizar forte e em alguns momentos ele vai cair. Você quer comprar quando o cenário está em baixa. Então, hoje eu tenho o Banco do Brasil, mas perceba que eu comprei barato, R$ 24,47. Claro, não está tão barato como agora, mas é um bom preço. Tecnicamente eu paguei um valor patrimonial. Hoje as ações do Banco do Brasil, banco estatal, pessoal, é muito bom a gente pagar abaixo do valor patrimonial para que a gente garanta uma rentabilidade acima da média, tá? Valor patrimonial por ação do Banco do Brasil hoje é de R$ 31,20. Então eu paguei aqui basicamente um PVP de 0,78. Eu paguei barato, tá? Mostrando de que eu peguei Banco do Brasil em fundo de ciclo. Quando o banco voltar a recuperar, provavelmente ele vai me trazer uma rentabilidade bem interessante, tanto em ganho de capital, como também bons pagamentos de dividendos, tá? Então, esse foi o estudo inovador sobre Banco do Brasil e desde o Plano Real ele entregou mais aqui, né, de 18% ao ano de forma composta, já considerando a grande queda. Antes dessa grande queda, o banco chegou a entregar 22% ao ano, superou o Itaú, isso que o Itaú tende a ser de mais qualidade, sem tanta ali, né, oscilação, mas perceba que o Banco do Brasil, eu prefiro ter uma posição mais elevada no Banco do Brasil, porque ele tende a me trazer uma rentabilidade, uma simetria mais elevada na carteira. E falando de Itaú, pessoal, atrás ali do Banco do Brasil, eu acho ele o mais barato. O Banco do Brasil eu acho o mais barato de todos, mas tirando o Banco do Brasil, eu acho o Itaú. Por quê? Hoje o Itaú tem uma perspectiva de lucrar ali para 2026, tá? Aproximadamente 55 bilhões, já supondo uma queda na taxa Selic e supondo que o banco cresça em linha com a inflação, não tem ali um crescimento tão acelerado, então podemos ter um lucro de 50 a 55 bilhões para o próximo ano. Se o Itaú para o próximo ano lucrar 55 bilhões, hoje o banco vale na bolsa ali, ó, isso colocando na perspectiva mais pessimista e na mais otimista, tá? A mais pessimista é 50 bilhões, então a gente teria um PL de 8 vezes, e a mais otimista é basicamente aqui 55 bi. Que a gente tem um PL de 7,3. O Banco Itaú está barato sobre todos os pontos, tá? E detalhe, pessoal, que o Itaú negocia na média de 12 a 13 vezes lucro, denotando que o banco está, assim, ultra mega barato neste patamar de preço, com potencial de alta de mais de 50%. E no mercado de alta mesmo, o banco poderia se apreciar aproximadamente ali mais de 100%. Menos que o Banco do Brasil? Menos, mas você não vai ter a dor de cabeça que o Banco do Brasil tem de volatilidade. Fora que o Itaú já no curto prazo já pretende pagar um bom dividendo, enquanto o Banco do Brasil vai ficar com um dividendo módico, mais reduzido. O Itaú já para só fevereiro pretende anunciar mais de R$ 2,50 por ação de uma tacada só. Isso só de extraordinários, tá? Imagina só somando ao dividendo operacional do Banco do Brasil, do Banco Itaú, perdão. Se eu pegar aqui, ó, 0,35, né, de operacional e somar com 2,50, o Itaú pode pagar só para fevereiro 2,85 por ação. Se eu dividir pela cotação atual do Itaú de 35, né, e 41, ele poderia anunciar 8% de uma tacada só. Isso pode acontecer sim, pessoal, porque o extraordinário, o excesso de capital do Itaú tem sido muito grande, tá? Fora que, com essa nova política de tributação dos dividendos, as empresas estão repassando um provento mais elevado na tentativa de remunerar o acionista o mais rápido possível. Então, além de ter um potencial de upside grande, ele poderia pagar um dividendo extremamente expressivo. E na carteira do canal, eu já poderia receber uma paulada, tá? Já recebi aqui uma paulada de BR Partners, cujo já reapliquei no Itaú, já a um bom preço, né?
Quanto que eu poderia receber do Itaú, por exemplo, neste dividendo aí, 2,85 multiplicado pela minha quantidade de ações, eu poderia receber quase R$ 3.000 em dividendos. Poderia pegar esse dividendo, reaplicar e comprar mais ações da própria empresa ou de uma outra empresa. Se o Itaú acabar esticando muito, eu posso comprar BB Seguridade, posso comprar Petrobras e aí retroalimentando a carteira no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, achei bacana a sua estratégia, porém bem complicada. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, me traga um potencial de rentabilidade elevado sem eu sofrer tanto ali transtorno, para o que eu estou começando agora? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso aí a mais de 100 ações que você pode trabalhar em tempo real, tá? Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. Cada balanço pessoal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil ou Itaú, em particular, tenho os dois na carteira e acho que vou ter uma boa rentabilidade sim no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!